Aqui embaixo, o tempo não passa. Apenas o peso dos segredos aumenta. Meu título é custódio. O que eu guardo? As verdades que a igreja enterrou, fundo demais. Este é o arquivo 777. O testemunho vazado de Daniel Carter, um homem que viu o que o Vaticano realmente protege. Carter era do FBI, analista comportamental, um homem treinado para ver padrões, não milagres, cético, racional. Até que um colega, vamos chamá-lo de Michael, recebeu uma oferta, um trabalho, sigilo absoluto, pagamento astronômico, fora de qualquer escala governamental. Michael hesitou, mas a curiosidade e o dinheiro falaram mais alto, e ele conseguiu uma vaga para Carter também. Roma, um carro de luxo no aeroporto, nenhum nome de empresa, nenhum rosto conhecido, apenas a certeza de uma influência imensa. O destino final não foi uma mansão, foi o coração da cidade eterna. O Vaticano, toda a burocracia foi um labirinto, contratos de confidencialidade que pareciam pactos de sangue, assinaturas, juramentos. O nível de sigilo era sufocante. Segurança privada para relíquias parecia pouco. Conduzidos a uma área restrita, um elevador escondido, camuflado na arquitetura antiga. A descida começou e não parava. Andar após andar subterrâneo. A pressão aumentava nos ouvidos. O ar ficava mais frio. A cada nível, a segurança se intensificava. Portas de aço, scanners biométricos, guardas suíços com expressões de pedra. Ali, não havia mais volta. Estavam no subsolo profundo da fé. O último nível. As portas se abriram. Um salão colossal. Arquitetura antiga fundida com tecnologia impossível. Corredores que se perdiam na penumbra, ladeados por fileiras de vitrines. Vitrines blindadas, verticais, iluminadas por dentro com uma luz fria. Dentro, relíquias nunca vistas, livros encadernados em pele desconhecida, artefatos de ouro que pulsavam levemente, escritas em línguas mortas. Mas não eram os objetos que chocaram Carter. Eram os ocupantes de algumas vitrines. Seres, altos, pálidos, feições perfeitas, mas terrivelmente austeras, olhos claros, penetrantes, que pareciam varrer a alma. Eles usavam túnicas simples, sem costura, estavam vivos, respiravam lentamente, moviam-se com uma graça contida, quase imperceptível. E o pior, eles os observavam com uma inteligência antiga e fria. Carter e Michael trocaram olhares de puro choque. O que era aquilo? Um guarda suíço, percebendo o pânico, murmurou sem emoção: "Não se aproximem. Não são comuns?" Carter queria perguntar, exigir respostas, mas o instinto treinado no FBI gritou: "Silêncio. Observar. Não questionar." Ali, a curiosidade era um pecado mortal. As semanas seguintes foram um borrão. Turnos longos, silenciosos. A rotina era simples: vigiar, patrulhar os corredores frios, garantir que os selos das vitrines permanecessem intactos, não fazer perguntas. Cientistas passavam, clérigos de alto escalão, sussurravam em latim ou em línguas que Carter não reconhecia. Trocavam dados em tablets que pareciam deslocados naquele ambiente ancestral. Ninguém explicava nada. O detalhe mais perturbador: os seres nas vitrines nunca eram alimentados, nunca recebiam água, nenhum cuidado físico, e ainda assim permaneciam ali, vivos, alertas, observando. Eles não falavam, mas seus olhos seguiam cada movimento. Havia uma antiguidade neles, uma profundidade que desafiava a compreensão humana. Carter, o analista, tentava encontrar um padrão. Não havia, era pura anomalia. Uma noite, Michael, o colega, quebrou o silêncio profissional.
Um sussurro tenso no corredor vazio. Você acha que são humanos? Carter não respondeu de imediato. Ele olhou para um dos seres, a pele pálida, quase translúcida, a perfeição fria das feições. O olhar, aquele olhar que parecia ver através da carne, do tempo. Não eram humanos. Michael verbalizou o medo que ambos sentiam. E se não forem humanos? E se forem anjos? A palavra pairou no ar frio, carregada de blasfêmia e terror. Anjos, aprisionados, ali, sob o símbolo máximo da fé cristã. A ideia era insana, mas paradoxalmente explicava tudo. O sigilo, a tecnologia misturada ao antigo, o poder necessário para conter o divino ou o caído. Começaram a notar os símbolos gravados nos vidros das vitrines. Não eram decoração, eram complexos, arcanos. Lembravam o hebraico antigo, talvez sumério. Eram selos, barreiras, destinados a prender o que estava dentro. Se fossem apenas experimentos, por que selos místicos? Se fossem apenas prisioneiros raros, por que a ausência total de necessidades físicas? Por que ainda estavam vivos após quanto tempo? Séculos, milênios. A única certeza era o erro. Estar ali era um erro. Saber daquilo era um erro. Ninguém deveria ter acesso a essa verdade. O tempo se arrastava. A rotina se tornou um peso, mas a presença deles era constante. Uma pressão silenciosa na mente, mesmo de costas. Carter sentia os olhares antigos perfurando sua nuca. Até o dia em que a rotina quebrou. Carter passava por um corredor. De repente, uma sensação. O ar ficou pesado. A respiração travou. Ele olhou para o lado. Uma das vitrines. O ser dentro dela o encarava, mas era diferente. Não era apenas observação. Havia intenção. Uma força invisível pressionando sua mente. Carter paralisou. O coração disparou. A energia na sala mudou. Ficou densa, elétrica. Ele olhou para Michael. Mais adiante no corredor, Michael também havia parado, pálido, olhando para a mesma vitrine. Ele sentiu a mesma coisa. O ser estava tentando se comunicar. Antes que pudessem reagir, um superior apareceu. Um cardeal, talvez. Rosto severo. Continua em seus postos. A voz fria cortou a tensão. Eles obedeceram, fingindo normalidade. Mas o medo agora era palpável. Nunca falaram sobre aquele momento, mas a dúvida se tornou certeza. Aquelas criaturas eram mais do que prisioneiros passivos. Eram conscientes e, talvez, poderosos. Os dias se tornaram semanas. A rotina continuava, mas a tensão era constante. Carter começou a evitar aquele corredor específico, mas a sensação de ser observado nunca cessou. Michael estava mudando, mais calado. Olheiras profundas, perdia peso. A postura profissional do ex-agente do FBI estava desmoronando, substituída por um medo cru. Carter tentava decifrar os sussurros dos cientistas, palavras soltas, cativeiro sagrado, selos de contenção, hierarquias proibidas, pistas fragmentadas de um quebra-cabeça aterrador. Certa noite, a oportunidade surgiu. Um cientista esqueceu um caderno de couro antigo sobre uma mesa de metal. Carter olhou ao redor. Corredor vazio. Hesitou. O risco era imenso, mas a necessidade de saber era maior. Ele abriu o caderno. Páginas amareladas, escritas à mão em latim e italiano. Diagramas estranhos, referências a textos apócrifos. Falavam de entidades pré-diluvianas, seres que caminharam na Terra antes da história registrada. Havia menções a mitos sumérios, babilônicos, nomes que ele só conhecia de teorias da conspiração. Mas ali, naquele caderno, eram tratados como fatos científicos.
e uma palavra se repetia: Anunnaki, Anunnaki. Presos. Sob o Vaticano, a realidade de Carter se desfez naquele instante. Michael apareceu, viu o caderno. Seu rosto ficou branco como cera. Coloca isso de volta. Carter fechou o caderno, as mãos tremendo. Se eram Anunnaki, por que estavam ali? Capturados? Guardados? E por que o maior segredo da humanidade estava trancado naquele subsolo gelado? No turno seguinte, aconteceu de novo. O ruído. Fraco, mas distinto. Um zumbido baixo vindo de uma das vitrines. A mesma de antes. Carter e Michael pararam, apreensivos. Aproximaram-se com cautela. O ser Anunnaki estava imóvel, mas seu olhar havia mudado. Havia uma certeza fria nele agora. Ele os encarava diretamente. Michael sussurrou, a voz embargada. Ele está tentando se comunicar. Os símbolos no vidro da vitrine pareciam tremular, brilhando levemente. Carter sentiu a pressão na mente novamente, mais forte, sufocante. O ser estava tentando dizer algo, sem palavras. Um medo primordial o dominou. Ele puxou Michael. Recuaram. Naquela noite, Carter não dormiu. Os olhos do ser estavam gravados em sua mente. A pressão, a mensagem silenciosa. No dia seguinte, Michael confirmou o pior. Eu sonhei com ele. Carter gelou. O que ele disse? Michael hesitou. Olhos fundos. A voz um fio. Ele disse que está aqui há muito tempo e que deveria ser libertado. A partir dali, tudo piorou. A atmosfera ficou mais pesada. Os cientistas sussurravam mais. Os guardas os observavam com desconfiança. Eles sabiam demais. Um dos superiores os chamou. Rosto severo. A partir de agora, não se aproximem das vitrines. Façam seu trabalho. Esqueçam o que viram ou ouviram. O aviso era claro. Ameaçador. Michael definhava. Insônia. Perda de apetite. Ele mal falava. Era como se o sonho, a mensagem, tivesse plantado algo nele. Uma semente de loucura ou de verdade. Carter temia que não fosse apenas psicológico. Uma noite, Michael parou no corredor. Olhou para Carter, os olhos vazios. Se isso for real, se eles são quem dizem ser, então tudo o que sabemos sobre o mundo é uma mentira. Um cientista mais velho, de olhar cansado, os interceptou. Sussurrou, urgente. Vocês precisam sair daqui. Eles observam de volta. Carter tomou a decisão. Pediram demissão. A saída foi fria, burocrática. Assinaram mais papéis. O aviso final. Vocês nunca estiveram aqui. Carter tentou retomar a vida, mas os sonhos vieram. O olhar, a sensação de ser observado. Michael desapareceu. Um último e-mail críptico. Preciso voltar. Depois, silêncio. O Vaticano guarda seus segredos e às vezes consome quem os vislumbra. Fim do arquivo.